Qual professor não chegou no momento do seu planejamento e ficou se perguntando: o que eu posso fazer com essa atividade para minha aula ficar mais interessante? Ou como será que os alunos vão se manter engajados com esse assunto que parece ser tão monótono? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como utilizar o Kahoot para tornar as suas aulas muito mais dinâmicas e manter a sua turma engajada nas atividades à distância. A utilização de tecnologias digitais de informação e comunicação e metodologias ativas já se fazia presente nas aulas de muitos professores antes de 2020. Porém, esse ano, todos nós fomos arremessados no ensino à distância em função da pandemia de Covid-19 e temos que manter os nossos alunos engajados nas nossas atividades, mesmo com eles trabalhando nas suas casas. A combinação entre as metodologias ativas e as tecnologias digitais deu origem à aprendizagem tecnologia ativa. Essas estratégias têm em comum colocar o aluno como protagonista da sua aprendizagem, proporcionando que ele consiga interagir com atividades que façam com que ele consiga evoluir de maneira independente, tendo o seu professor como um guia, como um norte para os seus estudos. No caso mais específico da ATA, os 5 pilares formadores dessa metodologia são o papel do docente, que deve funcionar como uma influência no comportamento do aluno no ambiente de aprendizado, o protagonismo do aluno, encorajando a sua autonomia, utilizar as tecnologias como um suporte para manter a turma engajada e que esses alunos tenham contato com diversas formas de explicação do mesmo conteúdo para que ele encontre qual a melhor forma de aprendizagem para ele, o aumento do comprometimento do aluno com a aprendizagem e a forma de ofertar a esse aluno um feedback instantâneo com relação ao desempenho dele. E além disso, motivar esse aluno para que ele refaça as atividades que ele não entendeu de forma mais completa. Toda essa parte teórica é muito interessante. E eu me baseei num artigo muito legal da revista Química Nova na Escola, que eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam fazer a leitura completa desse material. Mas que ferramenta que vai me proporcionar todas essas coisas? Nesse vídeo eu vou mostrar, desde a parte do cadastro, como criar uma atividade no Kahoot para compartilhar com os seus alunos no ensino remoto. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é acessar o endereço kahoot.com. Nesse endereço, então, a gente precisa criar um cadastro. O mais interessante para utilizar essa plataforma é que a gente precisa criar um cadastro como professor para criar as atividades e ter acesso aos relatórios de desempenho dos nossos alunos. Mas para os alunos participarem da atividade, eles não precisam fazer um cadastro. Bom, no nosso caso, então, aqui a gente vai entrar em Sign Up, e a gente vai escolher, então, primeiro aqui qual é o tipo de perfil, né, que a gente está ingressando aqui. No caso, a gente vai escolher um perfil de professor. Depois, pede para colocar qual é o nível de ensino. A gente está, no caso, no nível da escola. E daí, então, tem que selecionar uma forma, né, de fazer esse login. Eu posso colocar e-mail e uma senha, e entrar direto com uma conta Google ou uma conta Microsoft. Eu vou optar aqui por entrar com uma conta Google. Ele pede, então, para colocar o endereço da minha conta Google, a minha senha, e eu vou ser redirecionado então para a página do meu cadastro no site. Outra coisa muito interessante da plataforma é que ela serve também como um banco de dados das atividades. Então, não necessariamente eu preciso criar todas as minhas atividades, né? A gente pode utilizar aqui a aba Discover para pesquisar Kahoots, né? Quizzes, cada assunto, enfim, que eu posso utilizar. Apesar do site estar todo em inglês, tem muito material já em língua portuguesa feito, né, por usuários brasileiros, compartilhados aqui na plataforma. Então a gente pode utilizar isso aqui para pesquisar. Por exemplo, eu vou colocar aqui algum assunto de química, né, que é o conteúdo que eu trabalho com os meus alunos. Vamos ver se tem algum quiz. Já tem aqui alguns quizzes, vocês podem ver que ele está em língua portuguesa, né, enfim. A gente tem aqui o quiz, o título, tem a quantidade de questões, o usuário criou, um exemplo de questão, quantas vezes essa atividade já foi utilizada, já foi jogada, né? Aqui tem alguns filtros para a gente fazer a nossa pesquisa, e no caso ele está organizado por relevância, ou seja, por mais acessos, enfim, ou pela avaliação que as pessoas atribuíram, né, àquele material. Aqui eu posso optar por rodar, né, o quiz, eu posso editar ele, eu posso duplicar ele, ou eu posso notificar ele, né, ali, enfim, marcar ali com uma flag. O que eu vou mostrar, então, nesse vídeo é como a gente faz para criar os nossos quizzes, ok? Bom, a gente vai aqui, então, em Create, e
vai abrir o Creator. Aqui tem alguns templates, né, prontos para as atividades, né? Mas a gente vai ir no New Kahoot. Vou criar um do zero. Aqui nesse campo, então, aqui eu tenho a pergunta que eu quero criar. E quando a gente adiciona uma pergunta, a gente pode selecionar algumas modalidades. No caso, na versão gratuita, a gente só consegue selecionar a modalidade e tem uma resposta correta, tá? Aqui, então, no Click to Start Typing Your Question, a gente vai colocar a nossa pergunta. Eu posso ou não colocar uma imagem ilustrativa. Essa imagem pode ser da biblioteca, eu posso fazer o upload dela, ou posso colocar um link do YouTube para que o aluno assista um vídeo e responda algo sobre esse vídeo. Eu posso colocar aqui alternativas. Não é obrigatório, né, que eu coloque as 4 alternativas, mas é o máximo que eu tenho, tá, de alternativas, são as 4. Eu tenho que marcar qual é a resposta correta, então deixo marcado aqui qual é a resposta correta, e pode colocar também nas alternativas imagens, tá, além desse texto aqui. Aqui, então, eu tenho o limite, né, de tempo para o aluno responder a pergunta, e eu posso desabilitar a questão do tempo quando eu for compartilhar a atividade inteira com o meu aluno, porque às vezes não vai ser interessante, tu não quer que o aluno tenha pressão de um timer correndo para ele responder aquela pergunta. Eu quero que o meu aluno faça aquela atividade com muito tempo para ele responder. Então a gente pode desativar isso. Mas por padrão a gente tem que escolher quanto tempo o aluno vai interagir com essa pergunta para responder. Eu vou colocar 60 segundos, tá? A questão toda também da atividade é que ela é uma atividade gamificada, ou seja, ela vai ter animações, músicas e ela vai ter uma pontuação. Aqui a gente determina então qual é a pontuação que cada resposta correta vai ter. Eu posso colocar 0, se eu não quero, né, que a atividade tenha pontos. Eu posso colocar 1000 ou 2000, tá? São essas as pontuações permitidas aqui. Aqui eu posso colocar aqui, então eu quero colocar agora essa pergunta aqui, vamos supor que eu já terminei a organização dela, e eu vou adicionar então agora outra. Eu vou colocar em Add Question, e daí eu tenho algumas possibilidades, né, perfis de perguntas que eu posso adicionar. Posso adicionar pergunta de verdadeiro ou falso, ou quiz na modalidade gratuita. As outras modalidades são só para a versão paga. Eu vou adicionar, então, uma de verdadeiro ou falso, que a gente tem as mesmas opções, né? Novamente, eu posso adicionar imagens, eu posso limitar o tempo e estabelecer aqui uma pontuação. E assim eu vou estar adicionando aqui as minhas questões, né? Eu posso também procurar uma questão no banco de questões, tá? Por exemplo, eu coloco uma palavra-chave e aqui ele já apareceu aqui algumas perguntas que tem essa palavra-chave, né, que eu adicionei. E eu clico aqui no botão Add, eu consigo adicionar essas questões. Aí vou em Close e fecho, né, tá aqui as 2 questões, né, que eu adicionei do meu banco. Eu posso clicar na questão e editar ela, porque agora ela faz parte do meu quiz, certo? Venho aqui, confiro, né, se lá tá tudo certo, se eu quero mudar alguma coisa em relação à alternativa, enfim, tá tudo certo, quero mudar o tempo, quero que fique 60 segundos por padrão. Vamos supor que então que tá pronto o nosso quiz, ok? Eu vou colocar aqui então Done, eu posso colocar um título, posso colocar uma descrição e clicar em continuar. O Kahoot está sendo validado. Aí aqui então apareceram já, ó, o Kahoot está pronto, né? E eu posso, aqui tem algumas sugestões, né? Eu posso testar, eu posso jogar, né? Dar play nele agora, ou compartilhar ele para colocar aqui para testar e vai aparecer uma tela. A dinâmica da atividade aqui, ela funciona da seguinte forma, tá? A gente tem aqui, ó, essa tela que está aparecendo aqui como se fosse o quadro branco, seria a tela do professor, tá? Como que o professor pode configurar essa atividade. E aqui no celular que está aparecendo no canto esquerdo, a gente vai ver como que o aluno interage com essa atividade. Bom, a gente tem aqui algumas opções, eu posso colocar no Player versus Player, cada aluno vai jogar com um dispositivo, ou Team versus Team, e os alunos utilizam, né, compartilham telefones diferentes. Eu já usei dos 2 jeitos na forma presencial. Eu vou colocar aqui na modalidade clássica, tá? Se tá, eu ativei aqui o áudio, né, para vocês escutarem como que funciona. Ele tem essa musiquinha, ele tá esperando os jogadores entrarem e aqui tá o PIN.
O aluno ele vai pegar o telefone dele, vai baixar o Kahoot e ele vai colocar esse PIN no aplicativo. Então, ele digita aqui o código e clica em Enter. Aí tem que colocar um apelido. Eu sempre peço aos meus alunos colocarem o nome deles como apelido para depois, quando eu tiver acesso ao relatório de desempenho, eu saber quais as respostas correspondem a cada aluno, né? Então, preferencialmente peçam para eles colocar um nome real. Mas eles adoram colocar apelidos. Então, se eles colocarem apelidos, pelo menos façam uma tabela de conversão e saibam quem que é quem na hora de olhar o relatório. O aluno vai clicar em OK. Entrou, vamos imaginar que todos os alunos dessa turma tivessem entrado. Quando todos os alunos entraram, o professor vai clicar aqui então no Start. Tá? E daí ele sincroniza a tela do professor, que é a que está aparecendo projetada, por exemplo, no quadro branco, com a tela do celular. Tá rolando o timer, aparece a pergunta no quadro e aparece o seguinte: eu tenho essa alternativa associada à cor. O que o aluno enxerga no celular dele é a cor. Então, além dele ter que responder a pergunta, dele saber o conteúdo, o programa está o tempo inteiro testando a atenção do aluno, porque ele tem que associar aquela resposta com uma determinada cor e uma figura geométrica. Eu tenho para essa pergunta, qual é a carga do elétron, né? Positiva, vermelho, neutra, azul, negativa, essa coloração amarela. E daí o aluno vai clicar na tela do celular dele em qual corresponde a resposta correta. E daí, então, o computador aqui, né, o programa, ele vai gerar uma pontuação para ele. Essa pontuação é baseada em quanto tempo ele demorou para responder. E ele vai criando um ranking também, tá? E a cada rodada de perguntas, ele mostra quantos alunos acertaram, né, e, no caso, quantos alunos responderam cada alternativa. Então, por exemplo, aqui, claro, só eu estou participando, então nenhum respondeu vermelha, nenhum respondeu azul e uma respondeu amarelo. Isso é interessante porque dá para fazer uma pausa durante a própria aula e discutir com os alunos o que induziu eles a responder aquela resposta. Isso é perfeito no caso quando muitos alunos erram para uma determinada alternativa. Então, o que tinha no texto daquela resposta que induziu os alunos a errarem e a escolherem justamente ela? É muito útil esse ranqueamento que aparece aqui para fazer esse tipo de análise, né, do porquê que o aluno está errando, porquê que o aluno está escolhendo aquilo ali, o que levou ele a optar por aquela alternativa. E daí o professor então clica ali no próximo, vai aparecer o ranking e clica no próximo de novo para ir à próxima pergunta. Então, o átomo é invisível, verdadeiro ou falso? Respondi mais rápido, né? Apareceu ali, mas a pontuação foi maior. E além disso, quanto mais o aluno acerta respostas seguidas, ele ganha bônus pelo acerto seguido, tá? E o quadro vai aparecendo. Basicamente, então, é assim que funciona o Kahoot para sala de aula, tá? Vamos dar uma olhada em como que funciona nas questões de opção de compartilhamento. Quando a gente for aqui, então, no Play Now, vai aparecer se a gente quer utilizar ele nessa modalidade que eu estou mostrando para vocês, ou se a gente vai utilizar nessa forma que ele não precisa fazer simultaneamente, tá? Aí aqui, então, eu posso configurar as atividades como se fosse, sei lá, um formulário do Google. Então, eu posso colocar aqui os jogadores, né, os nossos alunos, eles têm que completar essa tarefa e eu posso colocar aqui, então, a data, tá? No caso aqui tá configurado já. Eu vou colocar, então, para quarta-feira, meio-dia. E aqui que eu disse para vocês, ó, que a gente pode desativar o timer, né? Então, eu posso colocar aqui o timer desativado. Eu posso colocar ordem diferente para cada um, tá? E isso aqui, o Nickname Generator, é para evitar o uso impróprio, né, de nomes, enfim, colocar nomes, né, palavrões, coisas desse tipo, tá? Mas eu não preciso ativar isso, eu sempre coloco na mensagem para os alunos que eles coloquem o nome real deles. Player Limit, 100. Então, 100 alunos, né, 100 usuários podem entrar para jogar essa atividade aqui. Eu acredito que nenhuma turma de vocês deve ter mais do que 100 alunos. Se vocês querem daí, se vocês têm mais de 100 alunos
em várias turmas e querem aplicar o mesmo quiz, é só fazer tarefas diferentes, tá? Vai em Create. E aqui, então, aparece a nossa tela, certo? Aqui a gente tem, então, o resumo da atividade. Aqui, quando as pessoas começarem a jogar, vai aparecer, né, os jogadores. Aqui eu tenho acesso às perguntas. E aqui embaixo a gente tem um resumo, uma espécie de relatório, onde vai colocar, por exemplo, na seção das questões difíceis, as questões que os alunos mais erraram, vai destacar quais os usuários que precisam de ajuda, porque foram usuários que tiveram um desempenho pouco satisfatório na atividade, né? E vai destacar também aqueles que não terminaram a atividade, que daí qualquer coisa vocês mandam uma mensagem. Outra coisa interessante, fazendo por essa metodologia aqui, compartilhando com o aluno, né, esse link aqui, ó, vocês vão vir aqui em copy, copiaram, e daí vocês podem colar isso numa tarefa no Google Sala de Aula, vocês podem colar isso no aplicativo de mensagens que é utilizado pela escola para distribuir os conteúdos, e o aluno, né, vai ter acesso ao link, vai ingressar pelo link e vai fazer a atividade, ou pelo navegador ou pelo aplicativo. O aluno, ele pode não terminar a atividade no mesmo momento. A gente sabe que de vez em quando acontecem instabilidades na internet, né? O aluno pode perder a conexão, ou se for uma atividade com muitas questões, ele pode simplesmente não ter vontade de terminar toda aquela atividade, fazer toda ela, responder toda ela de uma vez só. Então o aluno, ele pode fechar aquilo ali, quando ele entrar de novo, o programa vai perguntar para ele: você é o fulano, que era o nome que ele tinha colocado quando ele entrou na atividade na primeira vez? Ele vai dizer que sim, ele é, e ele vai parar da onde ele começou. Aqui só tem que ter cuidado para o aluno, né, orientar eles que ele não finalize a atividade numa questão sem responder, porque se ele fizer isso, ele vai perder a chance de responder aquela pergunta. Então, se ele quer parar na metade, sempre responde, né, envia aquela última resposta, e daí não continua, não parte para a próxima tela, que daí ele vai, quando retomar a atividade, iniciar por essa primeira pergunta que ele não respondeu. Se ele terminar, se ele desistir com uma pergunta aparecendo ali na tela, aí pode dar problema, ele pode ficar com aquela resposta zerada, ok? Vamos dar uma olhada aqui, então, em como que o aluno enxerga a atividade, que vai ser um pouquinho diferente a mecânica, né? No caso de utilização da atividade remota. Esse link, então, pode copiar na mensagem, né? O aluno vai clicar lá no link e ele vai acessar aqui o Kahoot. Como não tem a tela do professor junto, ele vai enxergar o quiz como um todo. Então, da mesma forma, ele vai colocar o nome dele aqui embaixo, vai aparecer qual é o título, né, do questionário, vai aparecer qual é a pergunta e quais as alternativas, e daí ele vai escolher aqui qual é a alternativa correta. Então, não aparece para ele só as cores, né, porque antes aparecia na tela do professor a pergunta e o aluno via só as opções na tela do celular dele. E no acesso remoto ele tem que ver simultaneamente, né, a pergunta e a resposta. Ele vai responder, ele vai ser informado ali na hora se a resposta, né, tá correta ou não, dependendo da rapidez, o mesmo sistema de pontuação, dependendo da velocidade da resposta, ele vai receber uma pontuação. Se ele responder várias vezes seguidas as perguntas, ele vai receber o bônus. Quando o aluno ele for terminar, então, aqui a atividade, ele tem que terminar nessa hora, né, que ele já inseriu a resposta. Se eu fechar aqui o quiz, aqui tá aparecendo o ranking, tá? Eu vou fechar o quadro aqui. Tá de novo? Do mesmo computador? Ele me pergunta, ó, você é Giovana? Daí tu vai responder, né, que não ou sim. Sim, sou eu. Ele vai me jogar diretamente já pra próxima, ó. Eu tinha feito a 1 de 4, eu agora tô fazendo a 2. Ah, o átomo é indivisível? Falso. E ele continua somando a minha pontuação normalmente, tá? Então não tem problema se o aluno parar, desde que ele feche o questionário quando está aparecendo o quadro da pontuação.
Se ele fechar o questionário quando ele estiver numa pergunta sem ter inserido uma resposta, ele vai perder a oportunidade de responder aquela pergunta, certo? E daí ele vai indo aqui, então, né, para a próxima. Quando ele erra aqui no caso, né, ele perde a pontuação da resposta e ele também perde a bonificação de acertar várias seguidas. Aqui no quadro aparece um resumo, tá? De quanto tempo tem para finalizar a tarefa. E aqui diz para salvar esse link aqui para o aluno conseguir ver a pontuação, a classificação final após o término da tarefa. Então, no acesso remoto é assim que o aluno interage com o quiz. Vocês conseguem ver agora aqui na página do relatório, a gente já tem algumas informações, porque eu respondi uma vez o quiz, né? Nas questões difíceis aparecem aqui as questões que foram respondidas de forma errada. E quando a gente vem aqui no Players, aparece o resumo do relatório aqui do aluno que respondeu. Então aparece, né, o nome, a posição no ranking, a quantidade de respostas corretas e erradas. Então é bom colocar, por exemplo, aqui, se colocar aqui uma quantidade de questões, tu pode reconverter para formular uma nota para aquele aluno, tanto pelo percentual de erros e de acertos, ou utilizando a pontuação final do score para levar em consideração quanto tempo o aluno demorou para responder aquela pergunta, né? E aqui nessa coluna não consta nenhuma resposta, nenhuma pergunta não respondida, né? Aqui então é bom para ter aquele controle, para ver se todos os alunos de fato responderam todas as questões do quiz que foi enviado. Então aqui está o nosso relatório. A gente consegue também, por exemplo, se algum aluno respondeu repetido, né, a questão fez 2 vezes, eu consigo clicar aqui nos 3 pontinhos e remover do relatório as respostas desse aluno. Ou se, por exemplo, também o aluno ele não finalizou, ele entrou depois em outro dispositivo para finalizar, ele começou no computador, aí ele resolveu fazer no celular, aí não tem aquela questão de armazenamento prévio, né, do que ele tinha respondido até aquele momento, ele vai ter que responder tudo do início de novo, ele vai ficar com 2 respostas, pode optar por excluir uma dessas respostas. Ainda é possível aqui também fazer o download do relatório, a impressão dele, né, e fazer a visualização do quiz, por exemplo, o professor ficou com dúvida, enfim, ele quer ver aqui as questões. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar aplicando um questionário e um aluno dizer que não tinha a resposta correta, ou que tinha uma resposta que não estava, enfim, escrita corretamente. Eu vim aqui e eu conseguia fazer a edição dele, né, clicando aqui no editar, eu conseguia fazer essa edição das respostas para que os alunos continuassem respondendo. Consegui chegar novamente naquela tela que tem as informações sobre a atividade, né, que foi criada. A partir daqui da tela inicial, vamos supor que eu fiz, né, o login, eu entro aqui na tela inicial. Se esse desafio ainda está em progresso, ele vai aparecer nessa aba, Challenges in Progress, e daí eu clicando aqui consigo acessar. E se esse desafio ele já foi finalizado, eu consigo acessar ele através aqui do My Kahoots. Então, como ele está aqui em progresso, vou clicar aqui e eu vou ser levado de novo para aquela ficha, né, para aquela página do relatório. Assim eu consigo facilmente voltar para essa minha tela e ter acesso ao progresso dos meus alunos. Então, basicamente, essa é a forma de criar quiz e compartilhar no Kahoot, tanto em sala de aula quanto para o ensino remoto. Vocês podem fazer isso para revisões pré-teste, podem fazer isso uma forma de encerramento de capítulo, enfim, vocês podem aplicar isso de diversas formas dentro, né, das estratégias dentro da sala de aula de vocês. Na minha experiência, os alunos, eles têm um grande engajamento nesse tipo de atividade. O fato de ter uma musiquinha, de ter uma animação, de trazer o conteúdo de uma forma, né, atrativa e diferente, faz diferença, ele fica mais engajado. A maioria dos alunos gosta de responder, gosta de fazer esse tipo de atividade. Inclusive, eles descobriram que tem dentro, né, do Kahoot, tem alguns quizzes que falam, por exemplo, sobre cultura pop, sobre música, sobre cinema, e começaram no tempo livre a responder esses questionários e a usar, a pesquisar Kahoots de outras matérias para estudar como forma de revisão nas matérias que os professores não utilizavam essa metodologia. Então os alunos começaram a utilizar para estudo esse site. Foi uma coisa que eu achei muito interessante.
Bom, eu espero que todos tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de seguir o meu perfil no Instagram para mais dicas. A ideia é compartilhar aqui no canal ferramentas e metodologias que eu utilizo com os meus alunos em sala de aula. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam também de, caso tenham usado o Kahoot, compartilhar a experiência de vocês aqui nos comentários. Até a próxima semana!